Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galera do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, pessoal, tivemos mais uma live aqui hoje no Superbet, aí às 9 horas da manhã começou e a gente viu as partidas aqui do Superbet, um evento aí do circuito Grand Chess Tour, e a gente teve essa partida incrível aqui entre o Alexander Grischuk e o Constantin Lupulescu, o Lupulescu que é um super grande mestre aí da Romênia, um dos 100 melhores jogadores do mundo, e aí vamos dar uma olhada então nessa partida que ela é bastante interessante. O Grischuk aqui abre com o peão do rei E4 e temos aqui C5, a defesa siciliana pelo Lupulescu. E aqui a gente já sabe que a partida vai ser interessante, né? Siciliana em geral dá umas belas partidas aí de xadrez. Cavalo em F3, D6, D4, que a gente chama aí de abrir a siciliana, cavalo C3 mantém tudo fechado e D4 troca peões aí no centro e abre a posição, a gente chama de abrir a siciliana. CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, cavalo C6 desenvolvendo e aqui bispo G5 direto pelo Grischuk, bispo D7 e dama D2. O Grischuk acelera o desenvolvimento da dama e do bispo, vai querer dar o grande roque e partir para o ataque na ala do rei. A6 foi jogado pelo Lupulescu, o grande roque e agora E6 e F4. O Grischuk aqui não perde tempo para chegar atacando já o Lupulescu. O Lupulescu segue com B5, tentando uma contra-ofensiva. Por enquanto estamos aqui em lances teóricos ainda, lances conhecidos de abertura. Bispo por F6, G por F6 e o importante lance Rei B1 aqui, né? Você vai querer jogar com F5 em algum momento e não vai querer que o seu adversário coloque aqui, ganhe a sua dama, né? Muitas vezes isso pode acontecer e é desastroso. Então Rei B1 é um lance importante, um profilático, evita tanta dor de cabeça, seja na coluna C, seja na diagonal de casas escuras. Rei B1 é um lance necessário. A dama B6 foi jogado, pressionando aí o centro, temos cavalo por C6, bispo por C6 e F5, o Grischuk já colocou o rei dele em segurança, segue atacando agora na ala do rei, B4, o Lupulescu vai partindo para o ataque, cavalo em E2 e agora E5, tentando manter a posição fechada, já que o Lupulescu tem dificuldade aqui para proteger o rei, ele decidiu fechar o centro e manter o rei aí no centro. O Grischuk segue com o cavalo G3 aqui na posição, cavalo G3 foi jogado e agora dama C5 aqui pelo Lupulescu. E essa posição já foi jogada dezenas de vezes aqui pelos grandes mestres. Não é uma posição rara de acontecer. No entanto, aqui de longe o lance mais jogado é bispo D3 com uma chance de sucesso remota aqui. Olha que curioso isso, né? Aqui das 41 partidas que eu tenho na base de dados, a maior parte delas, mais da metade, é jogado aqui com bispo D3 com uma taxa de sucesso de 24% apenas para as brancas e 52% aqui de vitórias para as negras, o que falta é empate. Então 52% de vitória aqui para as negras é uma grande porcentagem aqui de vitória para as negras, né? Então é curioso que continua sendo o lance mais jogado, o bispo D3, mas é o lance que mais perde. E aqui o Grischuk vai para o lance mais raro da posição, quase nunca jogado. B3, aqui curiosamente é o lance da Engine, então mostrando aqui o Grischuk que está em dia com seus estudos, né? E mostrando que quando vai saindo, aqui a gente já está no lance 16, nem sempre o lance mais jogado é o melhor, né? Então aqui o Grischuk, o lance mais jogado perde aqui na maioria das vezes para as brancas, né? Então B3 aqui pelo Grischuk foi jogado. Enfim, esse lance aqui atrapalha um pouco o ataque aqui das negras, né? Então é um lance bastante interessante. H5 foi jogado aqui pelo Lupulescu, também um lance bastante forte aqui na posição. A gente ficou comentando aqui como que poderia desenvolver aqui a posição de negras, né? E uma das coisas que a gente comentou na live era exatamente isso, jogar um H5, um rei em E7, jogar com o bispo lá em H6 e passar as torres, né? E passar as torres para atacar na ala do rei. Então o Lupulescu segue agora com H5, temos H4 aqui pelo Grischuk tentando parar o peão. E agora bispo B5, um lance aqui bastante curioso do Lupulescu, né? Aqui ele precisa realmente focar num desenvolvimento, talvez mesmo rei E7 ou talvez até mesmo bispo em H6 se fosse possível, apesar de que esse lance pendura um peão, mas traz uma dinâmica bastante interessante aqui para as brancas, seria também outra possibilidade. Aqui o Lupulescu vai para o lance bispo B5 e aqui no lance 17 o Grischuk gasta mais de 40 minutos nessa posição aqui de brancas para calcular o próximo lance. Gente, vocês têm noção o que é um grande mestre pensando por 40 minutos? Eu não sei o que passa na cabeça dele aqui, eu não sei até onde que ele estava calculando aqui, mas realmente
enxerga longe aqui o Grichuk e faz o melhor lance da posição. É impressionante aqui o lance dama em E1, o lance das engines aqui. Então é impressionante por onde deve ter viajado a mente aí do Grichuk nessa posição para pensar por 40 minutos e achar o lance mais preciso aqui da posição. Dama em E1, sensacional aqui esse lance aqui do Grichuk. E agora o Lupulesco segue com torre C8, né? E aqui eu falei na live que era o lance do Aikido aqui do Grichuk, porque ele esperou o adversário vir com a agressão para poder usar a própria agressão do adversário e combatê-lo. Esse lance aqui, torre de A em C8, coloca pressão aqui em C2, no entanto agora pode capturar o bispo aqui, que não tem tanto perigo abrir a coluna A, já que a torre saiu da coluna A. Então o Grichuk faz aqui o lance bispo por B5, cheque, e aqui o Lupulesco que gasta muito tempo no relógio. Será que ele vai capturar de dama? Será que ele captura de peão? O que é melhor aí? O que é pior? Aqui é muito difícil já encontrar a melhor continuação, né? Porque existem alguns buracos aqui na posição, o bispo é de casas escuras e existem alguns pontos vulneráveis aqui também na posição e o Grichuk vai querer atacar. E o Lupulesco de repente percebe que o ataque dele quando ele tirou a torre miou. A partida seguiu com A por B5, o Lupulesco decide capturar com o peão e agora dama em E2, o Grichuk já conecta as torres, defende aqui um importante ponto de C2, pressiona B5 e já ameaça seguir aqui levando as suas peças. Torre em A8 foi jogado, o Lupulesco vai montando de novo sua estrutura de ataque na coluna A. E agora a torre D5 aqui pelo Grichuk atacando a dama. Dama em A7 colocando duas peças aqui atacando na coluna A. Mas aqui dama por B5 primeiro, porque esse lance vem com cheque. Aqui o rei vai para casa de D8. E agora Grichuk, como é que você vai defender aí a posição? Existe um ataque muito forte aqui no peão de A2, não dá para defender. O Grichuk vai para o lance aqui A4, olha que legal. Colocando aí o peão bem protegido, permitindo a captura do peão via en passant. A partida seguiu com B por A3, mas agora o próprio peão fica atrapalhando aqui. As peças pesadas ficam falando, peraí, dá licença que a gente quer passar, a gente quer dar checkmate aqui. O peão fala, mas eu não tenho culpa, eu não consigo fazer nada. Né? Então aqui o próprio peão aqui do Lupulesco fica atrapalhando o ataque. O Grichuk segue atacando agora com torre de H em D1, temos bispo em E7, o Lupulesco vai tentando conectar aí as peças, enfim, é difícil aqui, o bispo aqui fica na triste missão de defender vários pontos aqui da posição, como D6 e F6, vai ficando sobrecarregado aí esse bispo. O Grichuk segue com dama em E2, esse lance aqui já bota pressão no peão de H5, temos aqui torre C8 na posição e aqui o corajoso C4 aqui do Grichuk. O que é isso? Ele estoura aí, vai avançando com os peões, parece aqui o Stockfish jogando contra a Lila 0 aqui, esse negócio C4 aqui no meio da bagunça aqui na ala da dama, você tira um peão que é de defesa e vai atacando com C4. A partida seguiu com torre G8 agora pelo Lupulesco, mas depois de simplesmente cavalo por H5 aqui, pessoal, acredite se quiser, o Lupulesco no lance 27 abandona aqui a partida. Que é isso? Um furacão aqui aconteceu, o Grichuk ganhou no lance 27 e Rafael abandonou por que o Lupulesco aqui? Abandonou porque não quis mais continuar jogando, né? Aqui ele poderia tentar complicar a vida aqui do Grichuk, jogar por mais uns 30, 40 lances, mas não quis mais. Aqui ele não satisfeito com a sua posição, um rei aqui bastante exposto, ataque de todo jeito, pode estar vindo cavalo por F6 seguido de torre por D6, peão passado aqui, daqui a pouco vai soltar um G4, H5, H6, H7, H8. Aqui o Lupulesco preferiu não ficar agonizando aí na posição e abandonou aqui na posição. Daria para continuar jogando, né? A gente até comentou aqui o lance A2, comentamos na live. Puxa, A2 é interessante, joga rei A1, joga um torre em B8 aqui, vai tentando um contra-jogo, né? Seria uma possibilidade bastante interessante. Aqui o cavalo por F6 não funcionaria. Por exemplo, o cavalo por F6, você joga bispo por F6, torre por D6, mas sempre tem um contra-jogo. Então aqui depois de, por exemplo, rei E8, né, aqui não tem mais cheque nem nada disso. E as pretas continuam numa boa, né? Torre por F6 recuperando peça, torre por B3 traz um contra-jogo aqui para as negras, né? Então aqui, de fato, aqui é até considerada a igualdade aqui nessa posição, né? Então aqui poderia seguir jogando aqui com A2 e depois de rei A1, torre B8, por exemplo, não cavalo por F6. As brancas poderiam continuar tentando melhorar a posição primeiro com dama C2, protegendo em B3. Mas percebem que o jogo vai embora, né? Dama A3 pressionando aqui em B3. O Lupulesco tinha condições de criar uma contraofensiva e tudo mais. O Grichuk ia ter que se defender, torre de 5 em D3. Aí você pode fazer um lance como dama C5, enfim, pode jogar um D5 até,
Aqui seria bastante curioso fazer esse lance, né? Você vai abrir tudo aqui o rei, mas você vai também soltando peças, enfim, o jogo vai embora, né? Tem aqui inúmeras possibilidades. Aqui eu tenho certeza que o jogo vai se estender bastante, mas o Lupulessa não quis, né? Aqui, por exemplo, D5, torre por D5, cheque seria uma possibilidade. E depois aqui de rei C8, por exemplo, torre de 5 volta para defender aqui em D3. E dá para seguir aqui com dama B4, enfim, dá para ficar atrapalhando aqui a vida do Grichuk, a verdade é essa, o Lupulessa poderia ficar atrapalhando, cada ponto aqui, né, pode ser combatido, aí vai que o Grichuk faz algum erro aqui, começa a cair o tempo e tudo mais, né, aqui o jogo vai embora, torre 1, D2, torre H8, pressionando aqui na posição, tem muito jogo ainda aqui pela frente, né, tem muito jogo, o Lupulessa depois de cavalo por H5 abandonou porque não quis mais, aqui vitória do Grichuk, é claro que o Grichuk tá melhor na posição, né, tá atacando e tudo, mas o Lupulessa não quis jogar aqui essa posição, né, uma belíssima vitória do Grichuk, realmente muito difícil, o Grichuk já no começo da partida seguiu atacando, né? Foi muito bonita de ver a abertura aqui do Grichuk. De repente, depois de rei B1, dama B6, ó, trocou, já soltou um F5, as pretas não deram roque, não vão dar roque nunca mais. Soltou um ataque no cavalo, o cavalo saiu, fechou a posição. E o lance que exclama do Grichuk, depois aqui do H4, bispo B5, o lance que exclama do Grichuk, ele viu longe demais, dama em E1 é um lance que impressiona realmente. A gente muitas vezes não consegue entender a profundidade aqui do lance, mas certamente o Grichuk, depois de ter gasto mais de 40 minutos nessa posição, enxergou longe demais para fazer esse lance dama E1, e aí foi para poucos lances depois, né? O lance do Aikido, aí usou a agressividade do adversário para ficar bem na posição, fechou aí completamente a possibilidade de ataque do adversário, lançou um C4 maravilhoso e depois de cavalo por H5 o Lupulessa abandonou. E se a gente olhar no relatório, né, realmente aqui o Grichuk foi mais preciso, 98,9, mas o Lupulessa também, puxa vida, 97% de precisão, né? E a gente viu que ele abandonou aqui no momento, talvez aqui prematuro, o gráfico dá uma vantagem para as brancas, mas nem tanta vantagem assim, né? O Lupulessa aí abandonou porque não quis mais, né? E onde é que o Lupulessa perdeu a mão? Vamos dar uma olhada lá, principalmente aqui nesse ponto, vai, vamos falar que esse ponto foi o problema dele, né? O lance torre A8. Aqui talvez, né, essa abordagem aqui de bispo H6 fosse também interessante. Depois de cavalo por H5, por exemplo, rei E7, protegendo F6, protegendo D6, o jogo vai embora, né? G4, pode jogar um bispo E3, aqui ameaçando colocar o bispo em D4, imagina que legal, sacrifica a torre aqui, sai dando checkmate aqui, seria legal, hein? Então tem umas possibilidades de ataque, torre D5, dama A7, torre por B5, torre A8, A4, B por A3, se bem que não ficaria muito diferente aqui de como seguiu a partida, né? Mas, enfim, provavelmente aqui o lance torre A8 foi o problema, porque levou o lance torre D5, tá caindo em B5 com cheque, o rei não tem para onde ir, e a gente viu que isso trouxe problemas. Maravilha, Grichuk, aqui uma belíssima vitória contra o outro romeno, Grichuk que venceu o Bogdan, que era o outro jogador da Romênia, venceu agora o Lupulessa, venceu os dois jogadores da Romênia na Romênia, e ele já está lá colocadas as autoridades ali da Romênia já dizem que o Grichuk não volta nunca mais na Romênia. Brincadeira, né? Mas aqui, com certeza, não deixou os romenos felizes, né? O Grichuk foi lá e venceu os dois romenos na própria Romênia. Mas acontece, o xadrez é assim mesmo. Se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se aí no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!